Hello, sexto ano! Como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo bem? Bom, muito bem. Bom, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Vocês sabem muito bem disso. Infelizmente, a gente não pode estar junto e esse é o assunto da nossa aula de hoje. Coronavírus. Já ouviram falar, né? Já viram até memes sobre coronavírus, não é verdade? Pois é. Coronavírus é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar um texto sobre isso. Como que a gente faz o texto mesmo, a leitura de um texto, pessoal? Conforme a gente já viu nas nossas aulas, a gente vai criando uma listinha de palavras desconhecidas e vamos colocando qual é o significado delas. Faça isso no seu caderno que você vai ter sucesso absoluto, tá bom? Não se esqueçam dessa dica. Bom, o texto está aí, ó. A partir da página 72 você já tem acesso a esse texto. Dá uma olhadinha aí no seu texto. Bom, esse texto, ele diz, né, muitas coisas importantes, orientações, informações que você precisa saber sobre coronavírus. Bom, lê esse texto. Lido o texto, vamos para a próxima página, tá? Nós vamos ter 7 exercícios sobre isso. Primeiro, a gente tem que observar nos textos algumas marcas, como, por exemplo, as palavras cognatas. Lembram-se das palavras cognatas? As palavras cognatas são palavras que têm uma escrita muito parecida com a da língua portuguesa e o significado também. Por exemplo, um exemplo de palavra cognata: family, família. Tá vendo como é parecido? Family, família. Procure isso no texto que você vai ter muito sucesso. Bom, outra coisa importante que você precisa, né, fazer. Passando o olho pelo texto, encontrando as palavras cognatas, você está fazendo uma leitura skimming, aquela leitura rápida que você consegue pegar a informação. Uma leitura mais apurada, mais aprofundada, é a leitura scanning, como se fosse uma varredura, que você está pegando todas as palavras e entendendo tudo. Não se esqueçam desses conceitos importantes. Bom, lá no exercício 1, na atividade 1, você tem uma figura, tá? Observe essa figura. Legal, observou. Então, a gente vai ter aí, ó, depois de lido o texto, tem uma perguntinha importante: qual é o assunto do texto? Você vai ver o assunto e escrever ali nas linhas que você tem disponível aí no seu livro, no seu book, ok? Na atividade B, as palavras cognatas ou transparentes, também podem ser chamadas palavras transparentes, muito nos ajuda a compreender o texto. Então, lembra que eu falei agora das palavras cognatas? Beleza. Elas são parecidas com o português. Então, tire do texto pelo menos 4 dessas palavras cognatas, tá bom? Copia e dá um significado para elas. Bom, exercício 3, tá? Segundo o texto, quando começam as Olimpíadas de Tóquio? Essa informação está no texto. Presta atenção, ó. Quando, né? Ela é aquela palavra when, significa quando. Você tem que encontrar uma data, tá? Encontra isso aí no texto. Que data é essa? Mas está falando preste atenção, Vocês prestem atenção que é sobre as Olimpíadas de Tóquio. Fiquem atentos a isso. 4, tá bom? Atividade 4. The president of the Olympics group is hopeful. He thinks that the Olympics can take place, however, there can be some chance. Oh, meu Deus, o que significa isso que a teacher falou? Bom, significa o seguinte, ó, segundo o final do texto, você acredita que vai ter ou não Olimpíadas de Tóquio? Nessa frase que eu acabei de citar, você encontra essa resposta. Tá com dúvida? Galera, você pode usar dicionário online, tá? Não fica preocupada, eu não consigo fazer esse exercício. Claro que você consegue, you can do it, você consegue fazer isso. Usa o dicionário online, ele vai te socorrer nesse momento difícil. Claro que para muitos não vai ser difícil, porque você tem dicionário online. Opa, pega a dica, tá bom? Atividade 5. De acordo com a sua opinião, acontecerão as Olimpíadas de Tóquio? Conforme o texto que você leu. E aí, dê a sua opinião. Depois que você leu tudo isso, na sua opinião, vai ter ou não vai ter? Exercício 6. Coronavirus is spreading around the world. It affects many people and business. It affects sports too. A frase diz que o coronavírus está se espalhando pelo mundo, que afeta muitas pessoas e negócios e afeta os esportes também. O pronome it, lembra do pronome it? Lembra disso nas nossas aulas. Nós temos I, you, he, she, it. We, you, they. Lembre disso.
Esses pronomes, eles são relacionados à pessoa. Eu, você, nós, vós, eles, né? It é usado para coisas, objetos, animais. Pega a dica. O pronome it, que inicia a segunda frase, se refere a qual palavra? Está aí no texto. Presta atenção, ele está se referindo a alguma coisa, objeto ou animal. Veja o contexto da frase, tá bom? E coloque a sua resposta. A quem ele se refere? Número 7. Numere as ideias do texto, de acordo com a sequência ou ordem como as informações apareceram no texto. Conforme a ordem, tá bom? Nós temos ali algumas frases. Qual foi a primeira coisa que apareceu no texto? Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? E assim por diante. Feito isso, você está com a sua atividade concluída. Faça com atenção. You can do it. Você consegue fazer isso. Do your best. Faça o seu melhor. Um beijo da Teacher Daisy. Fiquem com Deus, fiquem bem e se cuidem, tá bom? Tchau, até a próxima aula.